Eu queria falar, pra já começar esse vídeo bombástico, o seguinte, você postou recentemente um vídeo, acho que muito também, a gente que é da comédia sabe que essa história é um pouco mais antiga, mas muito por consequência da história da Dani Calabresa ter explodido aí na mídia, com a matéria na Piauí, uns depoimentos para algumas entrevistas do Márcio Smelling e tal, e você acabou soltando uma parada que dentro da comédia, muito internamente, acabou revelando outras coisas, outros casos diferentes do mesmo tema, que foi meio que um movimento muito no microcosmo da comédia, meio Me Too, assim, de ir revelando coisas assim, e de botar a galera frente a frente com esse problema que é social, mas que dentro dessa pequena empresa sem paredes que eu chamo de comédia, foi mais discutido recentemente. Eu acho que talvez seja um espaço interessante para você explicar e pra gente tentar perguntar também, como uma voz de quem só assistiu e tá passivo, porque isso também você falou bastante no seu Instagram, então eu gostaria de abrir esse espaço para você. Sim, a galera da comédia descobriu que os homens assediam. Oh, meu Deus, como lidaremos com essa informação bombástica? Cara, o grande lance é que, assim, a minha história e o que eu contei sobre o assédio foi meu primeiro show. Então, eu não tinha amigos no meio, eu não tinha pessoas, né, com quem compartilhar isso, não tinha para quem denunciar o que tinha acontecido, tanto que eu demorei quase 1 ano para realmente começar a contar para algumas pessoas o que tinha acontecido naquela época. E, na verdade, toda essa minha história de ter demorado para denunciar, ter demorado para pôr isso a público e tal, é só uma grande repetição do que acontece, porque todas as mulheres, né, a maioria das mulheres demora muito para conseguir denunciar, para conseguir expor, para conseguir falar. Existem alguns processos, né? A gente está vivendo um primeiro processo que é você tomar consciência que aquilo não é ok, né? Quando a gente começa a falar sobre assédio, muitas mulheres começam a ficar num lugar meio tipo, eita, eu já passei por isso aí sim. Não é normal? É esse o primeiro ponto, sabe? É essa a primeira reação de você conseguir racionalizar e entender que aquilo não é normal, que aquilo não é ok. A gente nasce entendendo que muitas violências fazem parte, tanto que quando eu trouxe para minha mãe essa questão, que ela, por uma ordem divina, apareceu na minha casa no meio de um gatilho emocional quando foi feito um grupo para expor tudo que tinha acontecido, e eu entrei numa crise de pânico com a possibilidade de entrar em contato de novo com o assediador, com a pessoa que fez aquilo comigo. Quando minha mãe me encontrou na minha casa nesse dia, a resposta da minha mãe foi: mas eu também já sofri assédio no trabalho, é normal. E o grande problema dessa frase é normal. Porque quando a gente entende que é normal, a gente entende que não tem como mudar. É assim mesmo, é como as coisas funcionam. Mas não é como as coisas funcionam, é como as coisas sempre funcionaram e como a gente entendeu que é correto e que é o sistema. Normalizamos. Só que não é massa. Por exemplo, teve uma coisa que eu escutei num podcast recente, o Mamilos, é um podcast ótimo, recomendo muito. Já ouvi. Sobre uma série de temas muito importantes. E aí elas falam sobre assédio e por exemplo, uma situação muito comum da gente vivenciar numa roda, numa reunião, numa empresa, em que tem 10 homens aqui nessa mesa, e existe eu, por exemplo, que sou uma mulher, eu me levanto e dou minha opinião sobre um assunto e falo: queria propor isso aqui, eu tenho essa ideia, acho que isso aqui é importante para a empresa. E aí um cara de poder dentro da empresa olha e fala: você está muito bonita com essa roupa. Aparentemente é um comentário bem inofensivo. Eu estou elogiando uma roupa e eu estou elogiando dizendo que ela está bonita. Mas eu não estou ali falando sobre a minha roupa, eu estou ali falando sobre o que eu vim tratar e sobre o assunto que é uma proposta de ideia nova para a empresa. Nenhum homem que iria falar naquele lugar, o cara pararia e falaria: esse terno lhe caiu muito bem. Então, quando... Belo corte, me passa o número do alfaiate. Então, assim, quando a gente para olhar sobre essa ótica, a gente percebe realmente que não é só sobre o trabalho, ou sobre o talento, ou sobre o quanto você entrega. É sobre uma outra coisa a mais, que é o quanto você representa esteticamente, sexualmente e como um objeto mesmo. E aí, o que eu sinto, assim, nessa questão é que muitas mulheres estão entendendo agora o que é um assédio, estão entendendo que não é
legal e que não é normal passar por um assédio, que é legal você ser vista como uma pessoa profissional, que tem uma ideia legal pra trazer pra galera, que tem um bom ponto de vista para as pessoas pensarem sobre, independente se você é bonito ou não, se a sua roupa te deixa gostosa ou não, ou qualquer coisa do tipo. E aí, os homens estão nesse lugar de falar, tipo, nossa, mas o que eu fiz foi assédio? Eu só tentei beijá-la. Então é que se você tenta e ela diz não, já acabou o momento de negociação, sabe? Então a gente tá vivendo aquele momento de tudo que tá acontecendo agora, de todas as transições, de tentar entender. E eu sei que não é o mesmo processo para todo mundo, eu sei que as pessoas estão aprendendo as coisas, eu não sou tão radical a ponto de falar... Ai, querido, hello, acabou. Ai, você não entende. Não vou conversar com um homem. Sai. Tipo, eu não tô nesse rolê, sabe? Mas a gente precisa começar a conversar mesmo sobre isso, de falar, não é normal, não é ok. Eu sei que as coisas que eu passei quando eu entrei no meio não são as mesmas que você passou e nem que você passou. E aí a gente precisa entender que talvez menos mulheres estejam na comédia hoje por causa disso. Talvez menos mulheres se sintam à vontade para falar sobre certos assuntos ou para fazer certas piadas por causa disso. E se tem alguém se sentindo reprimido, se tem alguém que se sente num lugar de menos liberdade, de menos possibilidades, algo já não tá equilibrado, algo já não tá certo, já não tá justo, sabe? E aí... O que rolou foi, eu fiz essa denúncia, eu entendo que a pessoa que foi denunciada muito provavelmente não consegue perceber até que ponto foi invasivo, até que ponto aquilo não foi legal, aquilo não era correto, porque é isso, né? A minha mãe estudou escondido da minha avó, porque a mulher tinha que ser dona de casa. Então, a gente está tendo debates muito recentes de coisas que parecem muito antigas, e não são. E aí, a minha grande questão é, tudo bem que na sua geração, que na sua época, aquilo era normal e aquilo não era um problema. Mas agora a gente já entendeu que é. E se a gente já entendeu o que é, a sua postura não é a de dizer, não, mas eu não fiz nada disso, eu? Não, a sua postura não é essa. A sua postura é de olhar e falar, eita, não sabia, me desculpa. É isso. É só isso. E aí, quando eu vejo a pessoa repetindo a postura de não assumir o que fez, de não tentar entender o que fez, de não tentar entender o quanto isso repercute, sabe? Na época do que aconteceu, eu queria que houvesse uma punição, queria que houvesse uma sabotagem do comediante dentro da cena, de parar de fazer shows, de parar de promover shows e tudo mais. E eu lembro que eu escutei muito essa frase de... Mas, cara, o casamento dele já tá ficando abalado. Mas a mulher dele já tá não sei o que. Mas olha o tanto que ele está sofrendo. Desculpa, mas tudo isso que está acontecendo com ele é em virtude do que ele fez. Eu não tive nada a ver com isso. E, novamente, é a gente colocando nas costas de quem foi a vítima os problemas do agressor. Os problemas de quem fez a atitude, sabe? É isso, tipo, você roubou e aí você vai preso, as pessoas, nossa, mas tão novo, mas parou na cadeia. Assim, mas você não roubou? Eu entendo que dá um dó, que a gente tem uma certa piedade pela pessoa, mas foi algo que você fez. Ah, mas até ontem não sabia, mas não sei o quê. Beleza, a gente não sabia o que era assédio, a gente não sabia, talvez, o que era ou não respeitoso com uma mulher, mas você entende quando alguém quer e quando alguém não quer. Não venha me dizer que isso é algo inventado em pleno século XXI, porque se você aborda uma pessoa, ela diz que não, e você insiste, ela continua dizendo que não, e ela não quer, e você percebe que ela não quer, não tem como você falar assim, ai, achei que ela estava querendo. Cara, você vê, o corpo fala, a pessoa fala, o jeito que a pessoa se comporta, se manifesta. Não tem como você falar, não, mas ela super estava afim de mim. Não, não estava. Se ela tivesse, ela não tinha te dado esse fora, provavelmente. Então, é muito mais sobre o quanto você se sente num lugar em que você pode infringir essas regras, em que você passar por cima de algumas coisas em relação ao respeito e ao limite é ok e é aceitável, afinal de contas você é um homem, ela é uma mulher e faz parte, Tinha um né? poder hierárquico também que eu acho que ajuda, porque uma open é uma pessoa... O assédio é sobre isso. Né?
Daniel, o assédio é sobre isso, sabe? Se você é um cara que me vê passando na rua e você faz um comentário sobre mim, talvez eu não me sinta bem e talvez isso não seja maneiro. Mas não é algo que eu vou pra casa pensando, ai meu Deus, esse cara fez um comentário sobre mim, como eu vou viver agora? Agora, se você vai pro seu trabalho e o seu chefe fala, nossa, essa roupa te caiu muito bem. E depois ele tenta ficar com você e você não fica, você volta pra casa pensando, será que eu vou perder meu trabalho? E assédio é sempre sobre isso. Assédio é sempre sobre eu não poder dizer não, eu não poder contestar. Quando esse comediante tentou ficar comigo, isso é uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre tento explicar para as pessoas. O problema não é a primeira abordagem. O problema não é você chegar e tentar ficar comigo. O problema não é você chegar e falar, nossa, como você tá bonita. O problema é você entender tudo o que compõe essa situação. Se você é o chefe da empresa e eu sou a subordinada, a mulher que tá muito abaixo, que a gente não tem nenhum espaço para esse tipo de troca, e você chega e comenta sobre a minha roupa, talvez não seja legal. Sabe? Ou, se você é o meu melhor amigo, se você é um cara que eu sempre troco ideia e você fala, nossa, essa roupa ficou super boa em você, não vai ser um problema, sabe? Então são tantas equações que fazem aquilo ser ou não problemático e que a gente fica sempre numa discussão subjetiva que fica tipo, mas o que é assédio? O que não é assédio? Sente. Se coloca no lugar do outro. Sabe? Você nessa mesma situação, como você ficaria? Como a pessoa reagiu quando você falou. Não é tão difícil assim. Não é uma coisa tipo, nossa, que enigma saber se ela quer ou não ficar comigo. Cara, é você sentir. Você joga uma coisa e você sente. Você joga outra, você sente. Não teve retorno 1, 2, 3 vezes, você para. E é isso, e aí você parte pra outra e vai tentar outra coisa, sabe? Mas a questão é, se existe um poder, uma hierarquia, se existe um cara que é o meu chefe, ele mostra claramente que ele está afim de ficar comigo e eu não quero ficar com ele, eu corro o risco de perder o meu emprego. Não é sobre algo tão difícil de entender quando eu digo que, eita, se eu não ficar com o meu chefe, talvez eu seja demitida. É o pensamento que passa na cabeça de muitas mulheres. E o assédio no trabalho é muito recorrente. E é isso. Tudo bem você flertar, tudo bem você querer ficar com uma colega de trabalho, sabe? A questão é entender até onde é receptivo e até onde aquilo não é invasivo. Ela não é pra ela ficar com você porque ela se sentiu na obrigação ou porque ela ficou com medo de alguma coisa. É pra ela ficar com você porque ela quer ficar com você. E é isso. E ela pode querer ficar, sabe? Tá Acontece tudo bem. às vezes. Exato, tá tudo bem ela querer ficar com você. Mas a maior questão é a gente tentar entender essas influências. Eu era uma pessoa que tinha acabado de entrar no meio, nem entrado no meio ainda, era meu primeiro show. Meu primeiro show. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo e eu não fazia ideia de como era o meio. Eu não tinha a quem contar o que tinha acontecido. Tanto que aconteceu e eu não contei pra ninguém. Eu só contei pra menina que morava comigo, porque ela me viu chegando em casa apreensiva, falando, meu Deus, o que acabou de acontecer? Sabe? E a história com esse cara não é uma história única, não é uma história que aconteceu uma vez na minha vida, é uma história que aconteceu muitas. Mas a pergunta que eu faço é, por que eu preciso passar 10 vezes por essa história? Porque essa história é normal pra mim, não é normal pra você, sabe? E é sobre isso. E aí a questão é, aconteceu isso, que não foi legal, que não foi ok, tanto que eu fui fazer um segundo show com medo, mas eu queria muito fazer. Porque aí é a Giovana das metas, é a Giovana do foco falando, temos que fazer o máximo de shows possíveis, aconteça o que acontecer. Com o mesmo cara. Exato. E aí mas você foi meio tipo, será que eu devo ou você ainda não tinha Eu fui com muito cu na mão. Entendi. Quando esse cara tentou ficar comigo e eu falei, não quero... E ele continuou insistindo. Eu ainda não tinha total clareza que aquilo era um assédio, mas eu tinha clareza que eu estava desconfortável. E essa é a primeira clareza de que aquilo não é legal e que aquilo não tá certo. Se você está desconfortável, não está legal. Quando está bom, você não está desconfortável. Você tá feliz, você tá trocando ideia. Eu tô aqui no papo com vocês já tem um tempão e pra mim tá sendo ótimo. Eu não estou nada desconfortável. Então, eu não tô aqui por uma pressão ou porque vocês me obrigaram. Não, eu tô super feliz de estar aqui. Pra mim tá sendo muito maneiro. Então, a partir do momento que passa a existir um desconforto, que passa a existir uma... Sabe? Eu vivi uma situação muito parecida com outro. E aí, galera? Se você gostou desse trecho, você se inscreve no canal. E se você
você quiser assistir o episódio completo, você vai no Planeta Podcast. É isso, um beijo e até mais.